A minha família é do Ceará. Eu nasci no Ceará e vim para cá no tempo da guerra, 42, em plena guerra mundial. Nós viemos de Fortaleza para Belém num navio. Naquela época andavam nos vapores, né? E nós viemos num transatlântico chamado Almirante Alexandrino. Em plena guerra, inclusive o navio durante a noite não podia acender as luzes porque os submarinos alemães estavam na costa. E naquele ano mesmo, os submarinos americanos destruíram o Baipendi, era um navio que estava... Então eu vim para cá, né, na época da borracha, na época em que os seringueiros... Meu pai tinha vindo para o Amazonas em 1912 e esteve aqui, depois voltou para o Ceará e depois casou lá com a minha mãe. Éramos 11 irmãos e ele sonhava que vir para o Amazonas. 5 irmãos e 2 irmãs e fomos para o município de Anamã, cidade de Anamã, um seringal lá no meio do seringal. E eu nessa época em 44, eu tinha 6 anos de idade. E nós atravessamos isso aí, depois eu vim já na cidade de Anamã, eu cheguei no seringal, eu cheguei a andar nas estradas de seringa, inclusive a ajudar o meu irmão, cortava com a escada e eu cortava embaixo. E colhia o Sernambi, isso aí é uma idade de 12 anos, 12, 13 anos. No final do ano eu digo isso, eu sempre tinha a ideia de sair daquela vida, porque meus irmãos estavam vivendo daquilo e eu vi que não dava certo. E vim para Manaus, para a casa de um padrinho. Aí a minha história é uma história assim, bem... E vim tomar conta de um boteco, né? Só não vendia porque era menino, né? Na época eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. E não vendia cachaça, mas até vendia no botequim ali na Miranda, na Major Gabriel, perto do seminário. E eu via aí, às vezes eu ia assistir o jogo lá no seminário e tal, que vi que é uma vida interessante. E digo, eu vou falar com o arcebispo, eu vou entrar no seminário, eu vou ser padre. Aí foi Dom Alberto Gaudêncio Ramos, que era o arcebispo daqui. Eu falei com ele, disse, olha, muito bem e tal, me acolheu, eu fiquei por um tempo lá na casa dele. Depois apareceu o seminarista, já do segundo seminarista, chamado Seminário Maior, era um diácono, Vicente Albuquerque, disse, eu vou lhe ajudar para você ir para o seminário. Aí eu fiz o exame naquela época tinha um exame de admissão ao ginásio, né? Fiz o exame de admissão, passei e fiquei no seminário por mais uns 6 anos, 7 anos. Terminando o 6º ano, estava me preparando para... ia ser escolhido para ir fazer o curso Seminário Maior, Filosofia, em Roma. Mas na época eu já estava meio desiludido em relação a ser padre. Eu fui lá com o reitor da época e disse, olha, até Dom Milton, que depois era do Pará e foi arcebispo daqui, Dom Milton Corrêa. Eu disse, olha, eu não tenho mais vocação, eu não quero mais ser padre, então eu vou dar a oportunidade para um outro colega que queira ser padre para fazer o curso lá em Roma, que é para se preparar para a vida. E depois eu ingressei na Faculdade de Direito do Amazonas, fiz o vestibular e me formei em 66. E quando foi em 68, eu fiz o concurso para juiz substituto da capital, que era um cargo isolado. E era um cargo que ficava na capital, mas não tinha acesso a desembargador. E eu me adaptei à função de magistrado, aí resolvi fazer o concurso novamente de juiz de direito para ter acesso à desembargatória. Isso foi em 74. Fui em primeiro lugar no concurso e fui diretamente nomeado. E eu, como tirei em primeiro lugar, tinha direito de escolher, escolhi Barcelos, por causa da história que Barcelos tinha sido capital do estado e tal. E fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. Depois eu fiz uma permuta com o desembargador Alcemir, que na época era juiz de Manacapuru. Aí ele vinha a ser promovido para capital por antiguidade. E eu fiz
tive a permissão do tribunal de fazer a permuta e fui para Manacapuru. Em Manacapuru, aí fiquei de 75 a 79 como juiz de Manacapuru, mas quase o tempo todo convocado para o tribunal, nas varas, sobretudo na vara da Fazenda Pública, que o juiz era o doutor Raimundo Santos, ele foi promovido a desembargador, e eu fiquei substituindo. E em 79 eu fui promovido por merecimento para a capital. Em 79, vim para Manaus, fui juiz de uma vara de família, depois o desembargador Aragão era juiz de menor e foi promovido a desembargador, e eu fui nomeado juiz de menores da capital. Quando foi em 82, maio de 82, eu assumi a função de desembargador por merecimento também, aí em 82. E aí, por aí vai, como desembargador, fiquei trabalhando, aí já a partir de 92 eu fui presidente do Tribunal Eleitoral. De 92 a 95 eu fui corregedor geral de Justiça e depois vice-presidente do Tribunal e em 96, 98, presidente do Tribunal. E tive a minha vida de magistério, eu fui como juiz, eu fui sempre professor dos vários colégios de Manaus. Solon de Lucena, Colégio Benjamin Constant, Colégio Santa Doroteia, Colégio Alcetur, era professor de português e história geral, né? Eu tive uma gestão, assim, modéstia à parte, muito profícua, agitada. Eu escrevi até um livrinho chamado Dito e Feito, a sensação do dever cumprido. Eu sempre tive a preocupação de cumprir. No meu discurso, eu fiz o discurso, eu disse o que pretendia fazer, felizmente fiz, e por isso escrevi isso aqui. Eu fui na presidência do tribunal, eu tive eu destacar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei desde quando fui presidente do Tribunal Eleitoral era que o Tribunal Eleitoral funcionava num prédio pequeno, até da Arquidiocese, ali perto do Tribunal de Justiça. E era numa sala lá, tinha um juizado, tinha uma delegacia de polícia e não sei o que, era uma delegacia de menores, né? E eu gestionava, e o prédio tinha um prédio em construção que estava parado há 12 anos. Eu digo, nós vamos ter que construir esse prédio. E eu me mudei, saí logo daquela sala, que era um local muito ruim para o Tribunal Eleitoral. Aluguei uma casa, que era da família da Bete Azizi, foi na Presidente Vargas. E consegui verba, fui lá com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Nery da Silveira, e depois o ministro Oscar Corrêa, que me deram todo o apoio. Eu levei todas fotografias e tal, e mostrei que era um dos poucos tribunais regionais eleitorais que não tinham sede própria. E nós conseguimos concluir o prédio. E no final da minha gestão, exerci o mandato de 87 todinho, e o mandato de 88, eu fiz a Escola Superior de Guerra. E passei o ano todo lá, e me substituiu o desembargador Pessoa, mas eu deixei o prédio pronto. Só faltava a mobiliar e tal. Ainda lá no Rio de Janeiro, eu gestionei junto ao presidente com quem eu fiz amizade. Então, os dois me trataram muito bem e me atenderam pela a necessidade de melhorar as instalações materiais do Tribunal Eleitoral. Inauguramos o prédio já em dezembro de 88, inauguramos o prédio novo. E tive também a felicidade, na minha gestão de presidente do Tribunal de Justiça, concluir aquele prédio Enoque Corrêa, que estava parado ia fazer 25 anos de parado. Deixei o prédio pronto também, totalmente concluído, faltando apenas com alguns imóveis, que depois o meu substituto, que foi o desembargador Djalma, substituiu, só teve a preocupação e o trabalho de comprar o resto dos imóveis. Quer dizer, foi uma das duas coisas importantes que eu fiz materialmente. Agora, juridicamente, eu me orgulho de ter, na minha administração, eu meti na cabeça que a justiça tinha que ser mais ágil. A população pobre precisava de uma justiça mais ativa, mais célere. E na época nós tínhamos apenas 2 juizados
de pequenas causas, que depois se transformou em juizados especiais, e com a ajuda, evidentemente, do Poder Legislativo e do governador, nós criamos, naquela época, 15 juizados especiais. 15 criados na minha administração e instalados na minha administração, e eu deixei todos os 15 com estrutura de funcionalidade. Então, é uma coisa de que também eu me orgulho, de realmente ter sido agraciado com o título de cidadão do Amazonas, em 1996. A proposta foi do deputado Conrado, à época era deputado, e teve a gentileza de me indicar, e a Assembleia me aprovou por unanimidade o título de cidadão do Amazonas. Eu criei uma justiça itinerante. Na cidade, o ônibus, e essa justiça ainda tem. Olha, assim, quando eu fui juiz no interior, em Barcelos, né, uma cidade muito isolada, né, então sempre nas comarcas há umas pessoas, uns fofoqueiros que andam pela rua, né, e numa das eleições que eu fiz lá, ele chegou e disse que, olha, a secção eleitoral lá, parece que era Pedro o nome da lá o deputado tal disse que vai ter 40, lá tem 44 eleitores, e a notícia que se tinha de que ele ia ter 44 votos. Aí eu disse, olha, vai pesquisar essa fofoca, porque agora eu te agradeço e tal. Agora, se for verdade, tudo bem. Agora, se não for verdade, tu vai ser punido, porque tu estás inventando isso. Vai, procura te informar melhor, e se tu me garantires que realmente o candidato fulano vai ter 44 votos, eu te agradeço, e a Justiça Eleitoral te agradece, mas se não for verdade, aí depois, pelo amor de Deus, desembargador, o cara falou para mim que não era verdade, então eu estava, que ele queria prejudicar quer dizer, esse tipo de coisa realmente no interior acontecia, né? Um dia um cara chegou com uma melancia no ombro para me dar. Depois que eu resolvi um problema dele, ele chegou outro dia, ele estava lá na rua, uma melancia enorme. Aí ele chegou e disse, olha aqui, doutor, trouxe para o senhor me resolveu o meu... Eu disse, olha, a minha função é essa. Leva a sua melancia, venda aí na coisa e compre um pacote de café e tal, porque o juiz não pode receber presente. Muito obrigado. Só o fato de você agradecer já está valendo